Seja bem-vindo ao canal de filosofia, a filosofia do Espiritismo. Um espírito amigo. Assim manifestou-se em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 7, sobre o título A Paciência, e também no capítulo 18, no item 15, Dar-se-á aquele que tem. Convidada por eminentes espíritos legisladores planetários para integrar a equipe do Espírito da Verdade que traria à Terra a terceira revelação. No dia 5 de dezembro de 1945, esse espírito amigo deu início à sua orientação e inspiração, manifestando-se mediunicamente através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. E em 1949 iniciou seu trabalho de ensaio psicográfico junto ao mesmo médium. Várias das suas mensagens figuraram nas páginas da revista Reformador, da Federação Espírita Brasileira, em 1956. Todas assinadas como um espírito amigo. Neste mesmo ano, ela se revelaria como Joana e passaria a assinar Joana de Ângeles, brindando-nos com a sua primeira obra psicografada em 1964, intitulada Messe de Amor. No ano de 1989, passou a escrever obras de profundo conteúdo psicológicos que ficaram conhecidos como a Série Psicológica de Joana de Ângeles. Alguns estudiosos do Espiritismo chegaram a questionar o médium Divaldo Franco a respeito destas obras, argumentando que Joana de Ângeles não poderia haver estudado psicologia enquanto encarnada na Terra, já que esta ciência surgira após o desencarne de Sor Joana Angélica, uma de suas existências físicas no Brasil. Consultada pelo médium a esse respeito, a benfeitora recordou algo que normalmente nos passa despercebido. O conhecimento é trazido do plano espiritual para a Terra, e não o seu contrário. Sendo assim, além da vivência psicológica de muitas existências nas quais foi educadora de pessoas e grupos, ela pôde aprofundar ainda mais na espiritualidade os conhecimentos psicológicos que apresentava através da psicografia. A proposta da série psicológica encontra-se em plena consonância com os postulados básicos do Espiritismo: a crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicação entre os espíritos, na reencarnação e na pluralidade dos mundos habitados. E com o pensamento do próprio codificador, Allan Kardec, que estabeleceu em A Gênese que o Espiritismo é ciência e se completam estas reciprocamente,
A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Allan Kardec iria colocar também em seu título, na Revista Espírita, o termo Jornal de Estudos Psicológicos, dando a entender a importância de estudar-se a alma como um todo, e não em partes. Partindo deste princípio, ela estabelece ponte entre o pensamento espírita e a psicologia. Não somente se utiliza de conceitos e temas das diversas áreas e correntes desta nobre ciência, mas os analisa e amplia sobre a ótica do espírito imortal que somos. Dentro desta perspectiva, a benfeitora, em sua obra O Despertar do Espírito, conclui que a tarefa da psicologia espírita é tornar-se ponte entre os notáveis contributos dos estudos ancestrais dos eminentes psicólogos, oferecendo-lhe uma ponte com o pensamento espiritista. A obra de Joana de Ângeles dedica uma atenção especial à análise do comportamento de Jesus e dos seus ensinamentos, que se estabelecem na condição de paradigma para a construção do homem e da mulher integral que somos todos em potencialidades. E conjugando psicologia e espiritismo, nos faz perceber que, por processos mais demorados, a psicologia profunda chega no momento às mesmas conclusões que ele lograva com facilidade desde há 2000 anos atrás. Apoiada em Carl Gustav Jung e em sua psicologia analítica, a nobre mentora irá nos traçar um caminho em seus livros, muitos deles traduzidos por diversos idiomas. A obra mediúnica de Joana de Ângeles versa sobre temas existenciais, filosóficos, religiosos e transcendentais. O destaque, contudo, são as obras de temas psicológicos, nas quais a entidade estabelece uma ponte entre a doutrina espírita e as modernas correntes da psicologia, entre elas a transpessoal e a junguiana. Nascido no dia 26 de julho de 1875, em Zurique, na Suíça, o eminente psiquiatra Carl Gustav Jung desenvolveu sua teoria observando seu próprio universo interior, no qual ele expressa claramente em sua autobiografia, intitulada Memórias, Sonhos e Reflexões. Profundamente interessado em mitologia, psicologia e religião, Jung questionava os dogmas protestantes e, consequentemente, entrava em conflito com seu pai, um pastor fervoroso cuja fé incondicional o filho não compreendia. Este fato motivá-lo a seguir e se aprofundar nos estudos religiosos e tentar aliar ciência e religião, o que culminou na sua formação em psiquiatria, a qual unia a natureza, ciência e a alma, psique. Psique, termo de origem grega, indica o sopro, que torna vivo um corpo que o anima. Platão traduziu-o por alma. No século XIX, com o advento da psicologia científica, passou-se a usar mais o termo psique do que alma, por suas implicações transcendentais. Ainda que na psicologia analítica sejam ambos usados, a psique, essencialmente simbólica, reúne todos os aspectos da personalidade, os sentimentos, pensamentos e comportamentos, tanto os conscientes
como inconscientes. São funções, consistem em harmonizar e regular interminantemente o indivíduo, orientando-o para o convívio social. Além do que, ela tem uma função teleológica, ou seja, ela sempre possui um objetivo e direciona o indivíduo para a realização de um propósito relacionado à essência de cada um. Os sentimentos, as emoções e os pensamentos constituem a psique do ser, onde o espírito encontra o seu centro de manifestação até o momento da sua conscientização plena. Desse modo, a organização molecular do corpo somático é maleável à psique, que aciona e conduz. Por isso, cada indivíduo é responsável pela aparelhagem orgânica de que se serve, tornando-se co-criador com Deus, na elaboração dos equipamentos internos e externos para sua evolução através do veículo carnal. A cada momento se está construindo, corrigindo ou destruindo o corpo, de acordo com a direção aplicada à psique. Segundo Jung, ao nascer, cada um já traz consigo uma essência, ao qual passará a se tornar consciente, desenvolver-se e atuar no mundo de maneira integrada e harmônica. Porém, quando tal não acontece, a pessoa se distancia de si própria, criando doenças físicas ou psíquicas que geram conflitos e desavenças. A psique é constituída por diferentes partes que integram a consciência, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, o qual Jung descobriu ao estudar os complexos. A mentora espiritual nos afirma: as emoções constituem reflexos do self, exteriorizando as construções e ideações mentais. Quanto mais diluída a sombra que se lhe integra ao longo da evolução, mais fortes emoções tornam-se factíveis. Ressumando as fixações perturbadoras do inconsciente pessoal, assim como do coletivo, mais imperioso faz-se administrá-los, mediante a sua substituição por formulações opostas, que irão superando-as no transcurso do tempo, através da repetição. O exercício de qualquer função é sempre o meio mais hábil para que se faça a sua fixação valiosa, tornando-se um hábito novo que se esculpe no comportamento. O símbolo, termo de origem grega, símbolo, segundo Jung, é uma produção espontânea da psique, podendo ser de natureza pessoal ou coletiva, comum a toda a humanidade, ou característico de uma determinada cultura. Possui características atemporais, é inesgotável, vivo, multidimensional. Quando um símbolo traz à consciência conteúdos arquétipos, gera profundas transformações na psique do indivíduo, proporcionando-lhe um mergulho interno rumo ao autoconhecimento. O inconsciente coletivo é o depósito das imagens primordiais, que nos remetem ao mais primitivo desenvolvimento da psique. Essas imagens
herdadas de nossos ancestrais, nossos antecessores humanos, pré-humanos e animais. São predisposições ou potencialidades no experimentar e no responder ao mundo, comportamentos, reações e memórias inconscientes que carregamos do passado, como um elo que nos liga a nossos mais remotos antepassados. O inconsciente coletivo é o depósito das imagens primordiais, que nos remetem ao mais primitivo desenvolvimento da psique. Essas imagens herdadas de nossos ancestrais, nossos antecessores humanos, pré-humanos e animais, são predisposições ou potencialidades no experimentar e no responder ao mundo, comportamentos, reações e memórias inconscientes que carregamos do passado como um elo que nos liga a esses antecessores. Os conteúdos do inconsciente coletivo são denominados de arquétipos, definidos como formas sem conteúdos que representam apenas uma possibilidade de percepção e ação. São universais todos e herdamos as mesmas imagens arquetípicas básicas que serão preenchidas por nossas experiências conscientes. Podemos distinguir duas formas de inconsciente: o psíquico ou subcortical e o orgânico ou cortical. Além dessa visão, ou mesmo através dela, Jung concebeu o inconsciente coletivo, que seria uma presença no indivíduo com todas as experiências e elementos mitológicos do grupo social, decorrentes da estrutura hereditária do cérebro humano. Existem um número inimaginável de arquétipos. São eles: o pai, a grande mãe, o herói, a criança, Deus, demônio, nascimento, morte, o velho sábio, o embusteiro, o sol e a lua. O conceito de arquétipo, adotado por Jung, já era conhecido desde Filo, judaeus, referindo-se a imago Dei, que seria a imagem divina que existe no ser humano. Irinaeus, por sua vez, segundo Jung, afirmava que o Criador do mundo não formou estas coisas diretamente de si, mas as copiou de arquétipos exteriores. Em realidade, o arquétipo procede da proposta platônica em torno do mundo das ideias, primordial e terminal, de onde tudo se origina e para onde tudo retorna. Jung utilizou-se do pensamento platônico para referir-se a imagens universais, que são pré-existentes no ser, ou que procedem do primeiro ser, desde os tempos imemoriais. Permanecem esses símbolos no inconsciente humano, independendo de quaisquer outras construções psicológicas, dando-lhes semelhança e até uniformidade de experiência, tornando-se uma representação que perdura imaginativamente. Tais imagens são comuns a todos os povos e características da espécie humana,
desde os seus primórdios, que surgem espontaneamente e têm várias configurações nos mitos e símbolos de todas as culturas. O eu ou o ego é um termo usado por Jung para representar o complexo que constitui o centro da consciência. Ele compreende toda a consciência que o indivíduo tem de si mesmo, suas qualidades e características relacionadas ao contexto social a que pertence sua personalidade total. O eu é a função mediadora entre o consciente e o inconsciente, entre o indivíduo e o coletivo. É ele que organiza a mente consciente por meio das percepções conscientes, pensamentos, sentimentos e recordações, e tem a função de vigiar a consciência, filtrando as experiências do dia a dia, selecionando as quais se tornarão conscientes e quais serão relegadas ao inconsciente. O eu contém tudo aquilo que o sujeito sabe de si próprio, ou seja, todas as características por ele aceita, aquelas que estão de acordo com os princípios, os ideais e os valores do contexto social em que o próprio sujeito se reconhece. No cenário abaixo, você irá saber como buscar a estruturação do eu e um modelo a exemplificar. Neste cenário, o analisando deixou marcada na areia suas mãos, que representam a sua identidade. As malas ao lado do indivíduo, localizado no centro da caixa, no qual o paciente projetou a sua personalidade, representam os potenciais e pertences do eu. Do lado direito do cenário, lado relacionado à consciência, há um computador no qual registra e armazena todas as informações vividas e o auxilia a buscar soluções. O relógio remete-nos ao tempo, que é uma característica essencial da consciência. No lado esquerdo superior do cenário, vemos um telefone. Um possível símbolo da tentativa de comunicação entre o inconsciente e a consciência, objetivando a estruturação da personalidade. O tótem, em frente ao qual o homem se encontra, é considerado um guardião pessoal e está igualmente relacionado à aquisição da identidade. Os arquétipos denominados persona, ânima e animus, sombra e si mesmo, desempenham papéis fundamentais na formação da nossa personalidade e do nosso comportamento. A palavra persona é derivada do verbo personare, ou soar através de. No teatro grego, era o nome da máscara que os atores usavam para lhes dar a aparência que o papel exigia, assim como amplificar a sua voz para que fosse ouvida pelos espectadores. A persona indica um aspecto da personalidade, mais exatamente a imagem que o indivíduo mostra externamente, a forma como deseja ser visto, em sua relação com o mundo ou relativamente ao status social que deseja que lhe seja atribuído. Refere-se também à adaptação do indivíduo ao coletivo, à atitude que assume como resposta aos outros e às situações, para adaptar-se ao ambiente e sobre ele agir. Assim, a seus comportamentos convencionais, enquanto pertence a determinado grupo social. Este cenário remete-nos à esfera social e possui símbolos referentes a status, a desejos de consumo, como revela a mulher que se encontra no centro da caixa, segurando um espelho e tendo outro à sua frente. Além de estar rodeada de roupas e inúmeros objetos coloridos, no canto superior direito
foi colocada uma outra mulher com uma sacola de compras na mão, acenando para pegar um táxi. No lado esquerdo superior, Marilyn Monroe apresenta-se num palco. Ânima e ânimos, derivados do termo latino ânima ou alma, refere-se à imagem da alma de um indivíduo, respectivamente masculina ou feminina. Segundo Jung, a ânima, sendo feminina, é a figura que compensa a consciência masculina. Na mulher, a figura compensadora é de caráter masculino e pode ser designada pelo nome de ânimos. A ânima é formada pela projeção da psique no menino na mãe. O ânimo é formado pela projeção da filha no pai. Posteriormente, com o crescimento, espera-se que os filhos gradualmente retirem essa projeção das figuras parentais, transferindo-as para outras mulheres no caso dos homens e outros homens no caso das mulheres. O objetivo essencial da existência humana, do ponto de vista psicológico, é facultar ao indivíduo a aquisição da sua totalidade, o estado luminoso que lhe faculta o perfeito equilíbrio dos polos opostos. Havia estabelecido que o ser humano é possuidor de uma estrutura bipolar, agindo entre esses dois diferentes estados da sua constituição psicológica, qual ocorre com os arquétipos ânima e ânimos. Quando estas imagens da alma, ânima no homem e ânimos na mulher, são integradas à consciência do indivíduo, elas realmente tornam-se suas parceiras de desenvolvimento e de crescimento. Neste cenário, vemos um homem observando diversas imagens de seres provenientes de lendas e contos de fadas, que representam características de sua ânima, seres que encantam por sua beleza, feminilidade e sensualidade. No lado esquerdo do cenário, temos a imagem de uma sereia, símbolo da sensualidade, mas que não pode se relacionar, pois da cintura para baixo essa bela mulher é um peixe. Em vários mitos e lendas, ela aparece como aquela que encanta o homem e depois o devora. As fadas presentes no cenário representam a ânima espiritual. Há também a imagem de uma ave, neste caso um cisne, que simboliza a pureza e a luz, no qual a ânima pode se metamorfosear. Na condição de peregrino do amor, demonstrou como é possível curar as feridas do mundo e dos seres humanos com a exteriorização do amor em forma de compaixão, de bondade, de carinho e de entendimento. Quando a mulher era espólio do homem, que dela podia dispor a seu bel prazer, e cujos sentimentos íntimos não eram levados em consideração, caracterizados como fraqueza, digna de punição e chalaça, ele assumiu a ânima e enterneceu-se com as suas demonstrações de doçura e de piedade, de amor e de solidariedade, conclamando-a à autoestima, apesar de todos os impedimentos, a coragem para os enfrentamentos no lar, no convívio social, nas lutas políticas pelo bem geral. Ergueu-se-a do vale em que se encontrava, na sombra coletiva, ao planalto de luz, resplandecente de liberdade e dignidade, conseguindo seu lugar no concerto da humanidade. Jesus,
na condição de peregrino do amor, demonstrou como é possível curar as feridas do mundo e dos seres humanos com a exteriorização do amor em forma de compaixão, bondade, carinho e de entendimento. Jesus sintetizou as duas naturezas, fundindo em unidade harmônica e ânima ao ânimos, harmonizando a sua conduta sem traição de qualquer arquétipo ancestral, em uma imagem integrada de ser ideal. Todo homem tem uma sombra, e quanto menos ela se incorporar à nossa vida consciente, mais escura e densa ela será. De todo modo, ela forma uma trava inconsciente que frustra nossas melhores intenções, irá nos relatar Jung. A sombra é a parte mais escura e negada da personalidade e está associada ao comportamento, sentimentos e fantasias proibidas, sendo por isso a parte inferior e indiferenciada da consciência. Portanto, ela é uma unidade complexa dotada de vitalidade autônoma que é fundamentalmente o negativo de cada indivíduo. Todo ser humano tem um lado sombrio que começa a se desenvolver na infância, como consequência da repressão ou da negação de sentimentos indesejáveis. Percebemos a nossa sombra quando sentimos inexplicavelmente rancor, antipatia por alguém ou quando descobrimos em nós algo inadmissível, ou mesmo quando sentimos influenciados pelos ciúmes ou pela vergonha. Ao longo do processo de individuação, desenvolvemos um relacionamento gradual com nossa sombra, o que aumenta o nosso entendimento do eu e nos permite atingir um equilíbrio entre a unilateralidade dos nossos propósitos e dos modos de proceder conscientes às nossas profundezas inconscientes. Joana de Ângeles, relacionando-se com a perspectiva junguiana, formula: envolto na pequenez das aspirações egóicas, o ser move-se sob as injunções das necessidades de projeção da imagem, por sentir-se incapaz de superar a sombra, manifestando a força do eu real, imagem e semelhança de Deus. Gerado para alcançar o infinito e a consciência cósmica, é Deus em germe que as experiências evolutivas desenvolvem e aprimoram. O ego, projetando-se em demasia, compõe os quadros de aflição em que se refugia e, negando-se a lutar, desenvolve os fantasmas gigantes que o protegem, quais cogumelos venenosos que desabrocham em terrenos úmidos e férteis, medrando no seu psiquismo atormentado e passando ao domínio escravizador. Ao longo do processo de individuação, desenvolvemos um relacionamento gradual com a sombra, o que aumenta o nosso entendimento do eu e nos permite atingir um equilíbrio entre a unilateralidade dos nossos propósitos e modo de proceder, conscientes, e as nossas profundezas inconscientes. Partindo desse pressuposto, a nobre mentora ainda sinaliza: na parábola de Jesus, o ego do jovem filho é perverso e ingrato. Ao solicitar a herança que diz pertencer-lhe, inconscientemente deseja a morte do pai, que seria o fenômeno legal para conseguir a posse dos bens sem qualquer problema. Mascara o conflito
sob a justificativa inapropriada de querer desfrutar a juventude, inconsiderando que mesmo na idade provecta o genitor não morria. Logo depois, viajando para um país longínquo, procura arrancar as raízes existenciais, as marcas, destruir a origem desagradável, permanecendo na ignorância de si mesmo, fugindo para o Éden, onde parecia feliz. Todo conflito carrega uma carga psicológica de alta tensão nervosa devastadora. O eu filial, que percebe a necessidade de ficar no lar, aqui representado como domicílio carnal, o paraíso, cede espaço emocional ao outro eu, o da fragmentação da psique, a sombra, estróina e longínqua, dos sentimentos enobrecedores, ainda adormecidos no self. Deixando-se exaurir pelas ambições e prazeres, o leviano é surpreendido posteriormente pela solidão, a miséria econômica, a fuga dos comparsas que o exploraram, portanto, os excessos que agora o deixam desgastado, logo associada à culpa que o exproba, impondo-lhe reflexão, portanto, o retorno à segurança do lar que abandonou. Sempre se fará imperioso o retorno às origens, a fim de realizar-se o autoencontro. Jesus deixa transparecer na expressiva parábola o caráter terapêutico, quando o filho volta em busca da paz e da saúde, embora humilhado, mas certo de ser recebido. O si mesmo é o arquétipo central da psique humana, o princípio ordenador e unificador da totalidade da psique consciente e inconsciente, que atrai e harmoniza os demais arquétipos e suas atuações nos complexos e na consciência. Sendo a maior autoridade psíquica, atua como a fonte criadora e reguladora de nossa própria vida psíquica. Todos buscamos, com maior ou menor grau de consciência, a atingir o grau de desenvolvimento que nos permita ter um vislumbre de todo o nosso potencial, nossa completude, de tudo que nos faz ser único e, ao mesmo tempo, parte integrante de um todo. E Jung chamou a esta busca, inerente a todo ser humano, de individuação. Segue ainda nos relatando a grande mentora espiritual que se trata de conquistas dos valores que se encontram programados dentro do processo do vir a ser e que podem serem logrados mediante esforços de superação sobre o ego, por meio das renúncias e compreensões do significado existencial. Não se consegue, diz ela, essa meta a golpes aventurescos sobre entusiasmos e exaltação da persona, porém, mediante conquistas diárias, lentas e seguras, que vão sendo incorporadas ao consciente, na razão que liberta os traumas e conflitos do inconsciente. Para alcançá-la, um indivíduo precisa diferenciar e integrar todas as instâncias psíquicas: eu, persona, ânima e ânimos, e a sombra, em relação ao si mesmo e ao coletivo, atingindo assim um desenvolvimento espiritual.
A meta final de qualquer indivíduo é chegar a um estado de autorrealização e de profundo conhecimento do próprio eu. Alcançar a autorrealização depende da cooperação e estruturação do eu, pois depois de um longo processo de transformação interna, impõe-se ao sacrifício do eu, que reconhece sua posição subordinada a este e está preparado para servir a totalidade, o si mesmo. Segundo Jung, se a pessoa é inconsciente a respeito de certas coisas que deviam ser conscientes, então está dissociada. Neste caso, é o homem cuja mão esquerda nunca sabe o que a direita está fazendo e contraria ou atrapalha a mão direita. Ora, um homem nessas condições está impedido de agir. À medida que o eu presta atenção às mensagens vindas do inconsciente e dialoga com estes símbolos, o inconsciente transforma-se em um aliado, fornecendo informações preciosas para o desenvolvimento psíquico do indivíduo. Para Joana de Ângeles, a individuação consiste num processo que vai se desenvolvendo ao longo das existências, conduzindo cada pessoa à sua individuação, isto é, reconhecer-se de tal forma que consiga reconhecer como um ser único, diferenciado. Porém, tal objetivo só se concretiza na medida que o eu permitir que as experiências se tornem conscientes. Segundo Jung, todo indivíduo possui uma tendência para a individuação, ou autodesenvolvimento. Individuação significa tornar-se um ser único, homogêneo, na medida em que, por individualidade, entendemos nossa singularidade mais íntima, última e incomparável. Significa também que nos tornamos o nosso próprio si mesmo. O primeiro passo no processo de individuação é a conscientização da persona. Embora esta tenha as funções protetoras importantes, ela é também uma máscara que esconde o si mesmo e o inconsciente. Ao analisarmos a persona, dissolvemos as máscaras e descobrimos que, aparentando ser individual, ela é de fato coletiva. Em outras palavras, a persona não passa de uma máscara da psique coletiva. No fundo, é apenas uma adequação à convenção social e, por tal, superficial ou um mero artifício. De certo modo, tais dados são reais, mas em relação à individualidade essencial da pessoa, representam algo de secundário, uma vez que relutam de um compromisso no qual o mundo externo acaba tendo um maior peso para o indivíduo que o seu mundo interno. Portanto, o objetivo da análise não é acabar com a persona, visto que necessitamos dela para conviver em sociedade, mas levar o indivíduo a desenvolver uma persona flexível, consciente de suas atuações, equilibrando assim o mundo externo com o mundo interno e a sua essência. A série psicológica de Joana de Ângeles constitui verdadeira fonte que tem em sua proposta discutir a conduta e os relacionamentos humanos, proporcionando um estado de saúde emocional e a conquista da integralidade espiritual, preparando o indivíduo para o enfrentamento dos conflitos da alma, com as quais a criatura humana pode se defrontar ao longo da sua jornada evolutiva. A veneranda Joana de Ângeles relatou a Divaldo Pereira Franco o objetivo de estabelecer conexões entre a psicologia espírita e a psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Nas palavras de Divaldo Franco, o objetivo dos livros da série psicológica é criar uma ponte
mostrando quanto Allan Kardec fora um psicólogo, mesmo sem possuir os títulos acadêmicos. Em seu papel de pedagogo e filósofo, o trabalho do codificador foi além, pois mergulhou nos aspectos mais profundos da alma humana. Para ela, o mestre representa o tipo psicológico perfeito a que a humanidade pode aspirar na Terra, como o mais completo modelo a se seguir rumo à jornada na conquista da individuação ou perfeição a que todos estamos destinados. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Se você gostou, aproveite. Clique no sininho para receber nossas notificações e compartilhe. Quem acredita na paz, divulga o bem.